Convicção é algo que está alicerçado em dados estatísticos, científicos e que fundamentam, a nossa opinião. Uma opinião forte, uma opinião firme, que não se abala com nenhum apontamento, não se abala facilmente. E eu acho que é bacana a gente tratar sobre convicção porque o Mariano Sosso tem uma convicção muito forte, essa convicção que o fez vencedor no cenário sul-americano, essa convicção que fez o Sport o contratar e trazê-lo para Recife, e essa convicção é que está lhe dando o alicerce para poder colher alguns frutos já nesse início de temporada. A gente vê que é um treinador que já chegou a ser campeão pernambucano, está na terceira fase da Copa do Brasil, é semifinalista da Copa do Nordeste, e está dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato muito forte, Claro que ainda está no início apenas, então a gente não dá para se aprofundar tanto no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que já tem uma fagulha interessante, já tem elementos interessantes para a gente falar sobre a convicção, Principalmente a gente pegando já esse início de Campeonato Brasileiro da Série B, alguns jogos chaves e importantes, por exemplo, como as quartas de final da Copa do Nordeste, passando pelo Ceará, agora esse primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, esse duelo contra a equipe do Atlético Mineiro. Acho que já dá para a gente falar um pouco das convicções, porque esses jogos em específico trazem lições muito interessantes, E aqui a gente vai focar um pouco no Mariano Sosso, Por que a gente vai focar no Mariano Sosso? Porque eu acho que algumas convicções são importantes de você manter. Em alguns momentos ela não pode se sobrepor ao campo. O campo fala e você tem que enxergar o que o campo está falando e fazer as devidas leituras e ajustes. Contra Ceará e Atlético Mineiro, a gente viu um Sport dentro de um modelo, de uma identidade de jogo muito forte criada pelo Mariano Sosso. Essa sua convicção, essa sua busca é um trabalho muito bem alicerçado, não só da comissão técnica, dos atletas, mas de todo o corpo diretivo do Sport. Tem convicção no trabalho que está fazendo, Não à toa buscou no primeiro momento fazer uma gestão de elenco, oportunizar muito mais minutos a todos, para que o elenco fosse crescendo de forma homogênea e a equipe também. A equipe fosse ganhando um corpo, a equipe fosse ganhando a cara do Mariano Sosso, como a gente passou a ver na reta final do Campeonato Pernambucano, também na Copa do Nordeste e agora também na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, um jogo que o Sport, o Mariano Sosso bancou o seu estilo, bancou a sua identidade, quis incomodar a equipe do Atlético Mineiro, fazendo pressão alta, buscando construir o jogo desde trás, mas isso em alguns momentos não foi possível pela questão do adversário, que é muito qualificado, de altíssimo nível, como a gente pôde perceber. Então, algumas convicções que a gente pôde perceber. No jogo contra o Ceará, o Sport amassou o Ceará ali naqueles 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Muitas chances, muitos volumes, conseguiu abrir o placar. O Ceará volta com algumas mudanças e o Eric Pulga, no duelo com o Pedro Lima, começou a ganhar muita vantagem. E não só pelo fato do X1, Pedro Lima, Eric Pulga, que já é um duelo muito difícil para o Pedro Lima, porque o Eric Pulga é um dos principais dribladores do futebol brasileiro. É um jogador que sai para um lado, sai para o outro, sai para a direita, sai para a esquerda, tem muita facilidade e isso gera muita imprevisibilidade para o marcador. O Mariano Sosso, ele estava vendo essa situação, a equipe do Ceará criando muitas situações por esse lado, e o Lucas Lima não estava conseguindo acompanhar, porque às vezes o problema defensivo não é apenas na peça, mas está na questão tática do setor. E o setor direito do Sport estava um pouco comprometido. O Lucas Lima, em que pese, se esforce bastante, tente acompanhar, faça esse jogo muito solidário. Em muitos momentos ele não consegue acompanhar esse ir e vir, mas tem jogado bem no lado direito. Mas estava com dificuldade também de gerar essa dobrada, essa dobra de marcação ali com o Pedro Lima para tentar frear um pouco o Eric Pulga. Todo mundo do estádio estava vendo, todo mundo que estava assistindo o jogo estava vendo, e o Mariano Sosso, ele apostou que
o Eric Pulga ia diminuir, o ímpeto, o Pedro Lima e o Lucas Lima iriam conseguir neutralizar e não iria sair o gol. Ia passar aquele momento inicial do Ceará e o Sport voltaria a controlar o jogo. Mas não aconteceu. Saiu o gol do Ceará justamente com uma jogada pelo lado esquerdo e o gol do Recalde lá dentro da pequena área. Então a gente vê em alguns momentos que ele aposta demais, né? E isso é importante, né? Essa confiança é importante para o atleta, de perceber que num mau momento ele não vai sair. Isso de fato é importante. E foi agraciado depois com o gol do Rafael Thierry, 2-1. No jogo com o Atlético Mineiro, né? Eu acho que foi importante a convicção dele de entrar com a mesma equipe que tinha vencido contra a equipe do Vila Nova, né, na Arena de Pernambuco por 2-0. Num duelo argentino, ele contra o Gabriel Milito. O Mariano Souza entrou com esse objetivo, né, de tentar competir com o Atlético Mineiro pela posse de bola, pelo controle do jogo. É interessante, porque não dá pra gente conjecturar, vai ser assim, vai ser assado, se o Sport entrasse com 3 zagueiros, se o Sport entrasse com 3 volantes. Eu tinha a concepção que o ideal seria entrar com 3 meio-campistas ali para dar um equilíbrio maior, né? Para você ter um pouco mais de cobertura de campo. Mas eu achei muito válido a entrada da equipe inicial. Só que a partir do momento que você começa a enxergar a sua equipe inicial não está conseguindo executar aquilo que você imagina, eu acho que é um momento que você tem que abrir um pouco mão da convicção. Essa convicção ela não pode ser algo que sobreponha ao que o campo fala. E o que o campo falava, em que pese o nível de dificuldade do adversário, que o Atlético Mineiro é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, você percebia que o time do Sport cedia muito espaço pelo corredor lateral, né? E aí o Mariano Souza fez um ajuste. Tira o Lucas Lima da direita, traz ele um pouco para dentro e puxa o Fabrício Domingues para jogar no corredor direito. Isso deu uma diminuída, né? Isso equilibrou um pouco mais o duelo, deu uma cobertura melhor para o Pedro Lima equilibrar ali com o Zaratio e também com o Guilherme Arana. Mas isso gerou um cobertor curto, né? O Sport começou a ceder espaço por dentro, né? Você tinha ali Felipe e Lucas Lima. Então, 2 jogadores que o Lucas Lima tem uma solidariedade um pouco maior, uma cobertura um pouco maior de campo do que o Felipe. Mas o Felipe não é um cara que acompanha tanto. E nesse jogo em específico estava um pouco destemperado, não estava conseguindo fazer o seu jogo. Então estava muito desequilibrado o Felipe mentalmente, comportamentalmente, e não conseguia fazer o seu jogo, nem com bola nem sem bola. A gente foi percebendo que existia um problema estrutural da equipe do Sport, de ocupação de espaço, a equipe cedendo muito espaço à equipe do Atlético Mineiro, tanto por fora quanto por dentro. E eu acho que no intervalo do jogo já poderia ter vindo com o Fábio Matheus ali para montar um tripé de meio, para dar um pouco mais de equilíbrio. E aí ele não volta, ele volta com a mesma equipe, só com o ajuste do Fabrício Domingues. E aí a equipe toma o gol mais uma vez. Não toma o gol por essa questão especificamente, né? A mudança já estava, bem verdade, já estava programada ali, ele já estava com os jogadores à beira do gramado para entrar. Mas, veja, o time, o feeling que o Mariano Souza nesses últimos jogos, nesses jogos importantes, nesses jogos de Copa, ele tem tido um feeling um pouco demorado, um feeling um pouco tardio para fazer essa mudança, né? Porque o Sport poderia ter equilibrado um pouco mais o jogo. E à medida que o Fábio Matheus entra, claro, a gente tem que considerar o impacto que o gol gera dentro da partida, o 2-0, né? Já gera um conforto maior para o Atlético Mineiro, porque um 2-0 é uma vantagem significativa para você ter no jogo da volta na Arena de Pernambuco, mas em que pese esse aspecto anímico que a gente não pode desconsiderar, o time do Sport melhorou na ocupação de espaço, se defendendo um pouco melhor, porque o Fábio Matheus é muito agressivo, cobre mais campo. O Fábio Matheus conseguiu também trazer o time do Sport mais para frente, né? Porque ele sobe um pouco mais para pressionar. A equipe do Sport começou a ganhar campo, a equipe do Sport passou a ocupar o campo de ataque. É preciso que o Mariano Souza faça alguns ajustes nesse feeling, nessa tomada de decisão, nesse nível de aposta, nesse nível de confiança que ele tem dado, que é muito importante para os atletas. Mas por que eu falo isso? Porque
O Sport ganhou uma Copa do Brasil com o Nelson Batista fazendo uma mudança ali com 20 e poucos minutos, né? O Nelson Batista identificou que o Cássio não seria a melhor peça para aquele momento da partida, para o que o jogo pedia. Ele idealizou uma coisa, mas o jogo falou outra. E aí ele rapidamente acionou, tira o Cássio, coloca o Enilton e o Sport conquista a Copa do Brasil, vencendo a equipe do Corinthians. Esse feeling, essa leitura, você não brigar, né? Você não ter essa cabeça dura de brigar com o que o campo está falando, mediante a sua convicção, mediante aquilo que você acredita. É claro que é genuíno, é importante você acreditar em algo, porque senão você vai ser alguém que não vai ter o que defender, né? O que acreditar, você não vai ter um mote, você não vai ter um motivo de viver, né? E os treinadores, a gente sabe que tem um motivo, né? Eles estão ali acreditando naquele trabalho, naquelas ideias, mas você não pode brigar com o que o campo fala, né? O campo falou que era necessário ter um jogador de meio campo com maior cobertura, e à medida que o Sport passou a tê-lo, o Sport equilibrou e a distância que era pro Atlético Mineiro, que é grande, ela deu uma cortada, né? Não que o Sport fosse vencer o Atlético Mineiro ou diminuir o placar, mas o contexto da partida poderia até talvez ser outro, e eu acho que é algo que o treinador Mariano Souza precisa dar uma revisada para a sequência do seu trabalho, porque isso é importante para o jogo da Copa do Nordeste contra o Fortaleza e também a volta da Copa do Brasil e a sequência da Série B.